A Band News FM fala agora sobre as relações entre dois países que, claro, podemos chamar de países irmãos, Brasil e Japão. Normalmente a gente costuma talvez olhar um pouco mais para relações diplomáticas, relações econômicas, mas hoje o foco é a cooperação entre Brasil e Japão na área da saúde, com um evento muito importante que vai acontecer em São Paulo. Por isso eu recebo aqui no estúdio, na sala digital Band Google, o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, e também o doutor Giovanni Serri, que é presidente do Inova HC, da Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas, da USP. Primeiro, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado. Embaixador, queria primeiro falar um pouquinho dessa relação. E como eu disse, muitas vezes a gente olha e pensa economia e diplomacia. São importantíssimas. Recentemente tivemos a presença do presidente Lula na visita que ele classificou como a mais importante visita dele ao Japão. Teremos a princesa do Japão também vindo aqui ao Brasil. As relações entre dois países, elas se resumem só a comércio? Não, né? Nosso país, né? Brasil e Japão tem uma cooperações ou amizade em vários setores, não somente na área de comércio, na área de diplomática, mas também na área de ciência, academia, né? E a saúde também é um dos focos de nossa cooperação. Por isso estamos trabalhando, né, com o USP, também com o Fiocruz e vários parceiros brasileiros na área de saúde. E o Japão, pelo menos é o que quem está olhando aqui, vou falar de um pouco mais longe, parece que aprendeu antes do Brasil a lidar com uma questão importantíssima que é o envelhecimento da população. A gente viu lá atrás que em um momento a pirâmide ia se inverter. Isso está acontecendo. O IBGE divulgou recentemente aqui no Brasil menos nascimentos e mais pessoas passando dos 70, dos 80 anos. O Japão olhou para isso, tem políticas públicas voltadas para atender essa população que vive muito mais? Exatamente, né? O envelhecimento da sociedade é um dos temas, né, importantes, desafios para nosso país, né? Também, como todo mundo sabe, que o Japão é um dos países onde pode esperar mais como longevidade, né, da vida. Então, temos mais idosos e menos filhos, crianças, porque já a economia cresce e a educação é muito custosa, né? E por isso, além disso, também com esse envelhecimento da sociedade, nosso país se enfrenta a novos problemas medicais, como, né, assim, de alta pressão, problema cardíaco, outras coisas. E para resolver ou para encontrar solução a esses problemas, utilizamos mais como tecnologias, inovação e que podemos compartilhar também com o Brasil, né? Doutor, antes da gente falar especificamente sobre o evento, eu queria continuar nessa mesma questão. É um problema que na avaliação do senhor, principalmente, claro, na área da saúde, o Brasil se preparou e está preparado para lidar com esse futuro com uma população mais idosa? Eu diria que não. Eu vejo que o mundo inteiro sofre esse impacto do envelhecimento que nós vemos no Japão e na Europa, né? Como esses países têm dificuldade de poder oferecer uma saúde de qualidade a uma população mais idosa, porque o custo aumenta muito, né? E são países que já não têm um crescimento, né, econômico acelerado como foi no passado. Então, o envelhecimento populacional é o grande desafio da saúde para países desenvolvidos, como é o caso do Japão, e para países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Nós temos que realmente nos preparar para isso. E, como o embaixador comentou, uma das saídas para poder encarar o envelhecimento e as dificuldades da saúde no presente e no futuro é a inovação. É o uso de tecnologia para poder dar sustentabilidade para a saúde e para poder atender essa população mesmo à distância, de forma eficiente. E por isso a gente tem esse evento que é realizado pelo Núcleo de Inovação e Tecnologia do Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Embaixada do Japão, para a gente tratar justamente dessa questão da tecnologia. E talvez eu acho que quando a gente fala em tecnologia, hoje a palavra que todo mundo lembra, ou as duas palavras, inteligência artificial. Esse é um ponto que pode entrar, por exemplo, para identificar ou para ajudar no diagnóstico de uma doença, no tratamento de um paciente. Inteligência artificial também está dentro da área da saúde?
Sem dúvida. Nós temos no Hospital das Clínicas, no Inova HC, um laboratório de inteligência artificial voltado para a saúde, funcionando desde 2020. E nós temos dezenas de projetos de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela já impacta hoje, dando maior eficiência para a saúde, ou seja, já reduzindo os custos da saúde, e também dando mais segurança para o paciente, ou seja, evitando erros médicos, que possam prejudicar o paciente e, inclusive, tornar o tratamento mais caro. Então, inteligência artificial faz parte dessa era de transformação digital que nós vivemos. E é um dos instrumentos que nós temos que usar para poder fazer com que, mesmo com os desafios do envelhecimento, nós possamos atender a nossa população de forma adequada, com qualidade e reduzindo a desigualdade, que nós temos no Brasil, ao contrário do Japão, um país muito desigual, né? Regiões bem atendidas e regiões não tão bem atendidas, inclusive pelas dimensões territoriais que nós temos. Então, a inteligência artificial é das ferramentas importantes para poder fazer esse enfrentamento à sustentabilidade da saúde no futuro. Embaixador, qual a importância de a gente ter eventos como esse, juntando dois países, como o doutor disse, são experiências em saúde, tem suas semelhanças, mas tem muitas diferenças, principalmente o Brasil com uma desigualdade muito grande e isso impacta a saúde. Essa troca entre as duas nações é importante? Sim, é muito importante, né? Por exemplo, o Brasil é um país grande e realmente tem umas regiões ou cidades muito afastadas, onde não tem suficientemente serviço medical, né? Mas as empresas japonesas têm muitas como tecnologias ou equipamentos, né, avançados. E, por exemplo, tem uma empresa, Fujifilm, que é conhecido como filmes de câmara, né, no passado, mas ele agora está desenvolvendo vários equipamentos medicais. E, por exemplo, no Brasil está divulgando como um equipamento móvel de raio-x, que pode levar a qualquer lugar afastado, né? E pode mandar dados de raio-x a um hospital na área metropolitana, onde tem mais especialistas de médicos ou doutores. Então, essa né, tecnologias ou avanços das empresas japonesas, às vezes não podem ser bem aproveitado no Japão, que é um país mais compacto. Mas aqui no Brasil, né, eles podem desenvolver seus negócios, também cooperações, né? Por isso, eu acho que com essas tecnologias ou inovações das empresas japonesas, podemos encontrar mais soluções né, para a saúde brasileira e também benefício para as empresas japonesas. Assim, temos vários pontos de cooperações. Doutor, eu acho que é um ponto sempre importante da gente tratar. Tem áreas em que o Brasil precisa avançar muito, mas quando a gente olha para a área da saúde, principalmente em termos de profissionais, a gente tem profissionais da saúde aqui de excelência no Brasil, reconhecidos em todo o mundo. Existe hoje essa troca não só de tecnologia, mas de profissionais do Japão, do Brasil, aprendendo junto e ensinando um ao outro? Muitíssimo. Muitos médicos brasileiros vão ao Japão através de um programa da JICA. Então, são profissionais que vão ao Japão, universidades japonesas, para fazer um treinamento em determinadas áreas. Esse intercâmbio já existe há muitos anos. Inclusive porque nós temos uma grande comunidade de ascendência japonesa aqui, que mantém esses vínculos com o Japão. E essa colaboração existe não só no treinamento, mas na pesquisa. Nós recebemos regularmente universidades japonesas na Faculdade de Medicina da USP. Então, esses programas ajudam no desenvolvimento de tecnologia, de pesquisa, de ensino dentro da nossa universidade e transmitindo isso para o país inteiro.
Doutor, para a gente encaminhar para encerrar, nesse evento que vai unir Japão e Brasil, especificamente da área de saúde, a gente falou de inteligência artificial, mas que outros pontos, campos, tecnologias a gente está olhando que essa parceria entre os dois países pode trazer frutos para os dois? Nós estamos justamente começando essa colaboração num dispositivo desenvolvido por uma universidade japonesa, hoje uma startup chamada Melody, que faz o monitoramento fetal à distância. Hoje o Brasil ainda tem uma alta mortalidade fetal, ou seja, mais de 10 fetos, né, por 1000 gravidezes acabam não indo a óbito por falta de monitoramento adequado. Então, esse dispositivo ele pode monitorar o feto à distância e, tendo qualquer anormalidade, alerta o centro de saúde para que possa intervir em tempo. Ou seja, já estamos começando com um dispositivo que pode ajudar as mães brasileiras a terem o seu objetivo, né, de ter uma criança nascendo saudável graças ao monitoramento durante a gestação em locais remotos, onde muitas vezes não existe uma infraestrutura de saúde adequada. E nós vamos iniciar com essa colaboração no município de São Paulo, que não tem uma infraestrutura ainda muito desenvolvida, para poder monitorar as grávidas desse município e poder prestar assistência através da saúde digital em tempo, né? Então, a ideia é justamente nos ajudar a reduzir a mortalidade fetal através dessa tecnologia desenvolvida no Japão. Assim, o que a gente sempre acompanha aqui na Band News FM é quanto essa parceria entre países, entre profissionais, entre médicos, sempre traz frutos, de uma forma ou de outra. Agora, para fechar também, embaixador, toda vez que a gente recebe um representante de outro país aqui na Band News FM, os ouvintes com certeza vão me condenar se eu não perguntar isso. A sala digital Band Google preparou uma arte com as dúvidas que os brasileiros pesquisam em relação ao Japão. E uma delas que eu queria trazer aqui é uma pergunta: quem quer ir no Japão, precisa de visto? Não, há 1 ano e meio começamos a liberação de visto para os brasileiros de curto prazo, sabe, como máximo 90 dias. Então, a partir de setembro de 2023, qualquer brasileiro pode visitar no Japão sem visto, só com passaporte, máximo como 90 dias. Então, seja bem-vindo. Já no ano passado, olhamos o aumento de turistas ou visitantes brasileiros no Japão em 70%. E nesse ano, com vários eventos, intercâmbios culturais, esperamos mais visitantes brasileiros. Seja bem-vindo. O Japão não é um país caro. A passagem é um pouco, é custoso, mas por exemplo, os hotéis, restaurantes, os presentes são mais baratos, de verdade são mais baratos que no Brasil. Então, pode aproveitar a visita e seja bem-vindo no Japão. Um ponto que o turista brasileiro não pode deixar de ir no Japão, embaixador? Já brasileiros sabem bem nosso país, mas obviamente culinária japonesa, comida, sushi, tempura, autênticos, são muito deliciosos. Também, o Japão tem 4 estações. Já passou ao tempo essa época de cerejeiras, mas por exemplo, no outono temos várias folhas coloradas. E também, se os jovens brasileiros têm muito interesse na cultura pop, como mangá, anime, e então tem vários lugares também, pode encontrar por cultura pop japonesa. Embaixador, doutor, muito obrigado por essa conversa aqui na Band News FM. Sempre portas abertas. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado. Arigato.